Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre a tribulação. Eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês já ouviram um monte de besteira por aí. Quem já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse aí? Tem filme, né? Filme de terror, história da carochinha, até nos gibi da Marvel os caras já apareceram. E na verdade, os 4 cavaleiros do Apocalipse representam o início do derramamento da ira de Deus sobre a terra. Então hoje nós vamos falar, não vou falar tudo, né? Não dá para falar tudo numa noite só, mas vou fazer uma explanação geral sobre isso. Né? A gente já falou aqui várias vezes que a tribulação vai ser um período de 7 anos, e durante esses 7 anos, Deus vai estar derramando a sua ira, acumulada durante séculos, com as transgressões da raça humana, sobre a humanidade, né, os seres humanos que estiverem aqui nessa época. Quem estará aqui, com certeza? Os judeus e os gentios que não creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Essas serão as pessoas que estarão no mundo nesse período. E durante os 7 anos em que durar essa tribulação, Deus vai estar executando juízo sobre essas pessoas. Por quê? Porque eles foram incrédulos, porque eles foram impenitentes, ou seja, não buscaram um lugar de arrependimento. E chegou a medida, né? A ira de Deus foi enchendo, uma hora transborda. É quando isso vai acontecer. É claro, e a gente precisa entender isso, porque ao contrário das superstições do mundo e das imaginações do mundo, tudo estará no controle de Deus. A gente diz que Satanás estará solto na terra, mas ele vai estar solto na terra porque Deus deixou. Ele vai fazer coisas terríveis, vai fazer porque Deus vai deixar. Não é porque Satanás ganhou a briga. É porque é parte do plano de Deus que isso ocorra. Então, a gente sabe, né, que são 21 momentos, 21 eventos diferentes em que a ira de Deus será derramada sobre essa humanidade. São 3 fases, né? Vamos dizer assim. São 7 selos, depois são 7 trombetas e, finalmente, 7 taças. O que diferencia os momentos é o que vai acontecer uma vez que Deus inicia aquele processo. Então, o que nós vamos ver hoje fala do início do que vai acontecer, né? Logo no comecinho. Né? A gente sabe que quando a igreja for arrebatada, não vai haver uma explicação fácil. Vamos dizer que foi os ET que vieram aqui e abduziram as pessoas? Provavelmente. Vão dizer que foram seres de outra dimensão ou qualquer coisa parecida? Ninguém vai ter uma explicação exata. A não ser aqueles que estiveram na igreja e por algum motivo, mesmo conhecendo a verdade, acabaram se afastando de Deus. A gente precisa lembrar, né, da passagem que Deus fala, através de Paulo, que aqueles que foram esclarecidos e tiveram o seu entendimento iluminado e caíram dessa condição, não existe mais uma forma de eles serem reconduzidos àquela situação dentro do artigo da graça. Porque Jesus não vai morrer de novo. Porém, para essas pessoas que ficarem na terra, haverá a possibilidade de serem salvas pela morte. De colocarem a sua fé em Deus definitivamente ao ponto de serem mortas pelo inimigo. Né? Então, essa possibilidade é a única. Porque ela não tem a ver com graça. Tem a ver com dor.
Mas não existe a possibilidade de Deus descer do céu e fazer outro milagre para salvar essas pessoas, que já foram iluminadas e caíram. Ok? Então, após o arrebatamento da igreja, o mundo estará em colapso. Pessoas que servem a Deus, se a gente for olhar hoje, existem em todos os lugares. Desde do governo federal, governo estadual, governo municipal, nas grandes empresas. Não existem pessoas que servem a Deus e são filhos de Deus apenas dentro das igrejas. Eles são igreja lá, no trabalho deles. Imagina como é que vai virar essa confusão no mundo inteiro. Né? Todos, ninguém vai ter uma resposta para dizer. E vão sumir pessoas vitais. Já pensou se some o cara que tem a chave da energia elétrica? Ninguém sabe onde está, ninguém sabe como entrar, até resolver o problema vai ser complicado. Então, o mundo vai se encontrar num caos, numa confusão, o mundo vai estar caótico. E em todas as famílias vai haver luto. Vai haver aquela sensação do luto. De pessoas que amavam e de repente, né? Eu já disse, a tradução literal de arrebatamento é roubar. Deus vai roubar as pessoas da terra. E de um instante para o outro, famílias vão perder muitas pessoas. E vai ficar aquela sensação do que aconteceu. Então, nas casas haverá luto, haverá muita tristeza, muita dor, muita insegurança, porque ninguém vai ter uma resposta exata para dizer o que aconteceu ou por quê. O mundo vai estar caótico. E é este cenário de um mundo caótico e sem saber para que lado ir, que o anticristo vai aparecer. É neste cenário, com apoio político de algum, né, eles falam uma confederação de 10 nações, ou seja, de alguns grupos, ele vai apresentar um acordo de paz. E aí você pode perguntar, mas por que que as pessoas vão aceitar? De uma pessoa desconhecida, né? De repente aparecer com um plano mirabolante para gerar paz, para trazer tranquilidade, para acalmar toda aquela confusão. Porque é assim que Deus quer. Ele não vai chegar lá porque ele é o bom. Ele vai chegar lá porque Deus vai colocá-lo lá. E a gente precisa entender isso. O acordo de paz que ele vai conseguir levar Israel e as nações a assinarem, por um período de 7 anos, esse acordo de paz já é parte do plano de Deus, que começa a se descortinar. Então, lembrando lá, né, Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim, ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Né? Esse Daniel 9, 27. Então, quando a gente fala do fim dos tempos, com certeza as pessoas lembram da palavra Apocalipse. Eu já disse para vocês que a palavra Apocalipse não tem nada a ver com fim. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, é a revelação, o livro de Apocalipse é a revelação de Deus do que Ele vai fazer acontecer no final dos tempos. A sequência de eventos que Ele estabeleceu. Não é o Apocalipse o fim do mundo. Não é isso. Mas esse nome virou sinônimo. Né? Então, quando você vê falando de Apocalipse, a pessoa dificilmente está falando do livro. Ela está falando do fim das coisas. Né? E é nesse contexto que aparecem os tais cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos ler daqui a pouco sobre eles. Tem muitos filmes, muitas interpretações malucas sobre isso, porque as pessoas, em geral, ouvem falar de alguma coisa que está na Bíblia, mas não vão ler na Bíblia. Não vão ler. Não vão
especificamente procurar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre aquilo. Não vão ler, não vão orar, não vão estudar para que Deus lhe dê uma interpretação sobre aquilo. E aí o que acontece? Acontece um monte de superstições. Ligam, né, esses tais cavaleiros do Apocalipse a uma ação do demônio. Na verdade, são ações de Deus. E mesmo aqueles que acreditam que os cavaleiros serão enviados por Deus, têm uma visão errada da coisa. Então hoje nós vamos tirar o véu, né, de algumas coisas dessas daí. Eu queria antes, como a gente vai falar dos cavaleiros do Apocalipse, e eles fazem parte dos 4 primeiros selos que a gente vai ler em Apocalipse capítulo 6, esses selos são de um livro. Então nós vamos ler primeiro sobre esse livro que é o Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao 10, só eu vou ler, depois vocês leem em casa com calma, porque é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Diz assim: E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? É impossível para mim ler essa passagem e não me emocionar. Eu fico transbordando. Porque o sacrifício de Jesus não foi algo para nós apenas, do ponto de vista de salvação de cada um, mas é algo que ultrapassa o limite do imaginável. Aonde, em que momento se imagina que o próprio Deus daria a sua vida por aqueles que não creem nele? Para que aqueles que não creem nele tivessem a chance de ser salvos só por acreditar. Paradoxo, um contrassenso, uma dicotomia, não tem nem nome para classificar isso, mas na verdade é a salvação de Deus para nós. Por isso que eu falo que quando a gente vai estudando e vai abrindo o nosso entendimento sobre essas coisas, a palavra de Deus vai ganhando um sentido cada vez mais profundo. Aqueles que forem arrebatados estarão lá. Aqui para frente ele diz assim, no versículo 11: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor. Você vai estar lotado de anjos. E aí, e dos animais e dos anciões, e era o número dele de milhões, e de milhares. E aí continua: E toda criatura que está debaixo do céu, debaixo da terra, do mar, os que estavam assentados sobre ele,
é uma multidão incalculável que estará lá. E eu espero que todos nós estejamos. Bom, vamos então para o capítulo 6, tá bom? Vamos começar falando da abertura do primeiro selo. O cordeiro tomou o livro e vai abrir os selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Se você ler um pouquinho antes aí o capítulo 4, ele começa a falar quem são esses animais. Cada um deles representa, em tese, uma realidade da vida humana. O ar, a água, o espaço, a terra firme, né? Cada um deles representa um desses elementos especificamente da realidade da criação, né? E diz assim: olhei e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Um cavalo branco e um cavaleiro. Entendam, ele saiu para vencer. Ele recebeu uma coroa. Esse é o início da ação de Deus. Deus dando autoridade ao anticristo para agir e convencer as nações. Ele saiu vencedor e para vencer. Ou vitorioso e para vencer. É Deus que vai dar ao anticristo a autoridade e a capacidade de enganar as pessoas. Não é o diabo. É permissão de Deus. E com essa permissão é que ele vai conseguir convencer as pessoas a assinarem o acordo de paz. Eu já falei aqui do carisma que esse líder terá. Não vem do diabo o carisma, vem de Deus. Às vezes a gente se engana, achando, como eu disse, que Satanás vai estar no comando. Não, quem está no comando é Deus. É Ele que está determinando as coisas. E por que precisa ser assim? Porque o mundo tem sede de paz, mas uma paz que não envolve Deus. E Deus vai dar a este homem a autoridade para conquistar essa paz e mostrar ao mundo o quanto a paz humana é frágil, imperfeita e sem duração. Não tem, né? Essa permissão de Deus já estabelece. O que esse falso príncipe vai ter de autoridade para enganar as pessoas é dado por Deus. É como um profeta que recebe o dom, mas ao invés de dar lugar ao Espírito Santo, profetiza o que passa no seu coração. Entende? O paralelo é exatamente esse. Todos os problemas mundiais que existirem na Terra, esse homem vai solucionar. De uma maneira enganosa e ardilosa, muitas vezes varrendo lixo para debaixo do tapete para dizer que está limpo, mas ele vai conseguir trazer. E isso, como eu disse, é que vai elevá-lo, né, até que ele chegue na posição do governo mundial. Ele vai sair de um cara que tinha confiança de 10 nações, conseguiu estabelecer um pacto entre nações em guerra com Israel, e através desse pacto ele vai crescer na política mundial. Vai ser conhecido e reconhecido. E isso é plano de Deus. Ok? Vamos agora ver só para lembrar, quando a gente fala que é mandamento de Deus, é direção de Deus ali no comando, às vezes a gente não entende o que certas coisas que nós já lemos na Bíblia querem dizer.
Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja, quem estará aqui? Pessoas que não tiveram prazer na verdade. E sobre elas Deus vai trazer esse duro juízo. Então a gente precisa entender que o anticristo é uma maneira de Deus punir a humanidade. Ah, vocês preferem desse jeito? Então tome aqui, ó. Operação do erro. Ok? É importante a gente não esquecer. Todo período de tribulação será regido pela ira de Deus, pela vontade manifesta da vingança de Deus. Deus vai estar se vingando. E a maneira de fazer um bando de gente que se julga esperta sofrer é mostrando para ele o quanto eles são tolos. Deus vai enganá-los. Até as atrocidades que ele vai fazer estarão debaixo da direção de Deus. Ok? Vamos abrir então agora o segundo selo. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem, uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha, essa ação de Deus, esse cavaleiro vem para acabar com aquela paz. Deus enviou o cara para fazer um acordo de paz. E para mostrar o quanto aquilo é ilusório, Deus enviou depois um segundo cavaleiro, a guerra. Quando a gente lê, dá a impressão que é instantâneo, né? Deus mandou um e já está mandando o outro. Não. Tem um lapso de tempo. Mas não muito tempo depois desse acordo ser firmado, o inimigo, né, vai ter que enfrentar pessoas descontentes aqui, ali, acolá, e as guerras vão começar. E se a gente for lá atrás e olhar o que Jesus falava, ele mesmo disse: quando ouvires de guerra e rumores de guerra, não temam, porque é necessário que venham, mas isso é só o início. Então aqui está só o comecinho da coisa. A espada grande que ele recebeu é, por assim dizer, o direito, né, a autorização para criar uma inimizade entre os homens. Criar uma aversão, de maneira que um queira a morte do outro. E o outro queira a morte do um. Então não é um correndo atrás e o outro fugindo. Não, é um vindo de encontro com o outro. Conflito, disputas, guerras intermináveis. É isso que Deus vai trazer à terra. Não é o diabo que vai trazer. É Deus, através do anticristo. Através de outras pessoas, ele vai provocar guerra com o anticristo. Deus no comando, sempre. A gente às vezes se engana, né? Que o diabo vai ter poder para fazer as coisas. Na verdade, é Deus que vai ter o poder. E não se engane, essas guerras vão começar com disputas entre tribos, o bairro de baixo brigando com o bairro de cima, e daqui a pouco estarão por todos os lados. E aí vem o terceiro cavaleiro. Versículos 5 e 6. O terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Nome do 4º animal: fome. Um país em guerra consegue ter plantações? Só se a guerra for longe dele. Porque se o terreno dele, como é que ele vai plantar? Como é que ele vai colher se ele vai estar brigando com o vizinho? Agora você imagine uma guerra no mundo inteiro. Quando a gente fala em guerra, muita gente pensa naqueles conflitos antigos, né? Que viu um batalhão daqui com outro batalhão daqui e se pegava na porrada. Esquece. Hoje você aperta um botão e explode uma bomba lá. E a gente precisa lembrar que o mundo está cheio de armas nucleares. O mundo está cheio de armas químicas. Armas que não vão matar apenas na hora. Elas vão causar dano no solo e nas pessoas por muito tempo, por causa da radiação, da contaminação da água, do solo. Não só com radiação, mas com produtos químicos, agentes biológicos. Então imagina uma guerra em escala mundial com esse tipo de arma. É consequência natural da guerra a escassez de alimentos. Eu era pequeno e às vezes eu ouvia meu pai, principalmente o pai dele e o pai da minha mãe, que de vez em quando falavam alguma coisa, e eu era pequeno, mas eu me lembro dos meus avós, o que eles disseram para minha mãe, principalmente, da fome que eles passavam durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Meus avós são italianos, eles vieram da Itália fugidos da guerra. Não tinham o que comer lá. Agora você imagina não ter para onde correr, porque todo lugar está do mesmo jeito. Então entende que não é, quando a gente fala de vingança, as pessoas pensam numa coisa, Deus vai dar um tapa na bunda, né? Não, não é um tapa na bunda não. É bem pior. E aí vem o 4º cavaleiro. Versículo 6 até o 8. Aliás, só antes de ler aqui, eu esqueci, eu pulei um pedaço aqui. Quando ele diz, não danifique o azeite. Não danifique o azeite e o vinho. É quase que uma maneira de dizer que os ricos vão permanecer ricos. Porque azeite e vinho não mata a fome. Mas enfeita a comida. Deixa ela com um sabor melhor. Então, quando Deus estabelece um preço para coisas que também não são assim grande coisa. Olha aqui, ó. Se a gente for ler e pensar direitinho, ó. Cevada, trigo e cevada. Cevada é bom para fazer cerveja, mas como alimento é pobre. O milho não é aquela coisa do outro mundo, mas a gente come. Agora você imagina só ter isso e custa caro ainda. Essa é a realidade do que as pessoas enfrentarão. E mesmo quem tiver dinheiro vai penar. Não é que não vai penar, é que o rico vai conseguir se manter. Mas não vai ser fácil. E por outro lado, o fato de que Deus manda poupar o azeite e o vinho é uma maneira de dizer que Deus não vai destruir tudo de uma vez.
que é para não morrer de uma vez, acabar logo. Ele quer que o castigo se prolongue. Entenderam? É uma maneira de dizer que o castigo vai ser prolongado. Aí vamos lá. Versículos 7 e 8, né? Que é o quarto selo, o quarto cavaleiro. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Pensa. Então, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. O engano, a guerra, a fome e a morte. E eles vêm de Deus. Não é o diabo que vai invocá-los. É Deus que vai enviá-los. Alguns estudiosos imaginam, né? Imaginam não é bem a palavra, né? Mas alguns estudiosos entendem que esses 4 cavaleiros estarão ativos durante todo o período da tribulação. Outros entendem que eles estarão apenas no início. Seja como for, uma coisa é certa: eles virão no início da tribulação. E os 4 vão se manifestar logo no início da tribulação. Então, inicialmente, no primeiro ano, vamos dizer assim, o engano. Já no segundo ano já vai começar a aparecer guerras. E se começar a aparecer guerras, logo em seguida vem a fome. E se está tendo fome, está tendo guerra, tem morte. Não tem o que dizer. Então eles virão numa sucessão rápida. Se eles vão ficar até o final da tribulação, a maneira como Deus os coloca no mundo não é como quem vai recolhê-los logo depois. Porém, é um fato. Eles estarão aqui executando o juízo de Deus. E todo o período da tribulação, a primeira metade, os primeiros 3 anos e meio, de uma paz aparente, que já vai começar a ser quebrada por guerras, por disputas de poder. E depois, quando o inimigo tiver de fato o poder, aí é que vai desandar numa perseguição política religiosa contra aqueles que não o aceitarem. Então, é até entendível que assim seja, né? Que eles estarão aqui durante todo esse período, né? Eu acredito que, embora eles venham no começo e iniciem o processo, sabe aquela coisa do carro que você joga na ladeira? Depois que você joga na ladeira, ele vai embora. Eles não precisam ficar cutucando a humanidade o tempo inteiro. Eles vão acender o estupim e a bomba vai explodir, gente. E quem estiver aqui é que vai ter que segurar o rojão. Se a gente imaginar, hoje, por exemplo, uma guerra num país aqui do lado, né? Se tiver uma guerra aqui do lado, isso já traz reflexos para o Brasil na economia. Porque tem gente de lá que compra os nossos produtos. E de repente, dependendo do país, tem produtos lá que é a gente que compra. Já nós não vamos conseguir vender e nem comprar desses países porque eles estarão em guerra. Quer dizer, quem depende de vender para eles, vai deixar de ganhar dinheiro. Porque não vai ter como vender. E se a pessoa depende do que vem de lá para vender aqui, também vai ter problemas. Agora você imagina isso se tornando algo no mundo inteiro. Bombas explodindo, radiação para todo lado espalhada, guerra para todo canto, perseguição de todos os tipos, falta de comida, falta de segurança.
Isso é a tribulação. Mais do que as pancadas, vamos dizer assim, né? Os momentos específicos que vão acontecer, o fato de que a tribulação está aqui, ó. A preocupação constante com as coisas, de como resolver, de como escapar, o que fazer, para onde ir, como é que eu guardo meu filho, como é que eu trabalho, como é que eu... Entende? É uma coisa terrível o que virá. É uma coisa terrível. E esses são só os primeiros 4 selos. Tem mais 3 selos que eu nem listei aqui, porque senão eu ia sair desse escopo dos 4 cavaleiros, né? Mas tem mais 3 selos. E a gente fica olhando e fala, meu Deus, tem misericórdia. Mas ele está tendo misericórdia há milênios. Ele deu todas as chances possíveis. As pessoas que ficarão aqui são as que não quiseram a salvação que ele tem para oferecer. Elas escolheram do seu jeito, não do jeito dele. Elas escolheram as suas prioridades, não as prioridades dele. Então a gente precisa identificar isso. Identificar que Satanás será literalmente um instrumento de punição para essas pessoas. O anticristo será um peão que Deus vai usar para castigar as pessoas. Ele não usou lá no Egito o faraó, que tinha um coração duro. Deus não aproveitou a dureza do coração do homem para provocá-lo, para que ele ficasse cada vez mais duro? E Deus fosse descarregando as pragas em cima dele? Pois é. Ó. A mesma coisa ele vai fazer com Satanás, com o anticristo. Vai usá-lo para causar dano no povo. E enquanto o castiga, vai castigar aqueles que estiverem do lado dele. E aqueles que estiverem contra ele. Ou seja, o castigo vai ser para todo mundo. Não é uma brincadeira. É uma coisa terrível. E da qual o Senhor nos livrou sem que a gente tivesse feito nada. Sem que a gente sequer acreditasse nele o suficiente para dar 2 passos em cima da água, que nem Pedro. Ou como Elias, fazer flutuar o ferro de um machado, Samuel, né? Fazer flutuar a lâmina de um machado. A nossa fé é muitas vezes pueril, ingênua, infantil. A gente acha que está tudo bem se for do nosso jeito de vez em quando. E meio que a gente brinca com isso, né? Mas olha, profundidade dessas coisas, gente. Olha a maneira como Deus coloca. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz, para que depois de ter justificado todos os que nele crescem, e ter pagado o preço de todos os pecados, ele tivesse a justificativa, a dignidade, a santidade, a conduta completamente perfeita para poder abrir aqueles selos. E a Bíblia não diz que livro é esse. Mas a gente pode dizer que é o livro da ira de Deus, né? Porque se cada selo traz uma pancada dessa, imagina o que tem lá dentro. 7 selos. E só os 4 primeiros já trouxeram a destruição do planeta, por assim dizer. 1/4 da Terra, 25% vai morrer. Só nesse começo. É muito pesado, não é? É algo muito... Se você lê depois, aí
mais para frente a gente vai falar dos outros selos, mas quando ele abre o sexto selo, os céus tremem. Começa a cair estrela. A lua não dá o seu brilho, o sol não aparece. Pensa. Pensa em pessoas que você conhece, que não creem nesse Deus, e que não buscam um relacionamento com esse Deus. O que elas vão enfrentar? E aí você fala, não, mas os adultos têm direito de escolher. Mas e os filhos dessas pessoas? Você fala, não, mas Deus não é injusto de condenar uma criança. Mas a Bíblia não diz. Eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ó, o pai, o filho, o neto e o bisneto. E a pancada vai bater nos 4. Aí a gente pode parar e pensar, mas como Deus é terrível. Mas ele não disse, eu sou um fogo consumidor. Está consumindo. Minha é a vingança, eu recompensarei. É. Como nós lemos outro dia aqui, a profecia de Isaías, Jeremias, que ele mostra o seu povo com as roupas manchadas de uma guerra terrível. Olha aí a guerra. Então a gente não pode se esquecer que tudo isso está acontecendo porque chegou o limite. Não dava mais para esperar. Desde Adão, gente, a raça humana vem ofendendo Deus, vem desprezando Deus, vem criando feridas terríveis no coração de Deus com o desamor, com a frieza, com a incredulidade, com a desobediência. Quando a gente crê em Deus, Deus nos tira desse rol dessas coisas. Mas não como se a gente não tivesse feito, e sim como alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Deus sabe que nós não somos inocentes, mas fomos purificados pelo sangue de Cristo, fomos lavados pelo sangue de Cristo. E é isso que a gente tem que entender. As pancadas que Jesus tomou, né, que às vezes a gente lê e não entende, são os erros que a gente cometeu. E às vezes a gente começa a cometer erros, não é quando a gente é adulto, pai de família. A gente começa a cometer erros contra Deus quando a gente sai da primeira infância e começa a fazer escolhas. Quando a gente sai daquele momento em que a gente é ingênuo, infantil, e começa a ficar malicioso com o coleguinha, com a coleguinha, tirar um sarrinho, brincar, pegar no ponto fraco do cara para judiar, a gente começa a ofender o coração de Deus. É ali. Então não tem essa de inocente. Inocente era Jesus Cristo, que não cometeu pecado. Nós somos pecadores. Então entendam isso. Todo esse processo é resultado dessa ira acumulada durante séculos no coração de Deus. É como um vulcão. Quando ele entra em erupção, meu amigo, nada fica na frente. Por isso, quando eu falei para vocês aqui, que a Bíblia chama aquele período de o dia do Senhor. E os profetas diziam, quão terrível será o dia do Senhor. Esse dia vai durar 7 anos. 7 anos de terror. Um período terrível. Mas, para todo aquele que nele crê, Jesus nos livra da ira
futura. Amém? Que Deus te dê graça para entender isso. Amanhã eu vou colocar esse estudo lá. Tem um monte de coisa aqui escrita, né, textos que eu escrevi, que eu fui resumindo aqui na fala, porque senão ia demorar demais aqui. Então, abram lá amanhã, lá no grupo, e leiam, e se informem, porque essas coisas são importantes demais que a gente entenda. Às vezes as pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem o que é a ação de Deus, como Deus agiu, como Deus age, como Deus vai agir, se dão ao trabalho de julgar. Não, por que Deus deixa tanta gente passando fome? Por que Deus deixa governos corruptos? Por que Deus permite que seja assim ou seja assado? Quem disse que Ele permite? Quem disse que Ele concorda? Mas quem disse que as pessoas que estão no governo, ou no comando, seja lá do que for, perguntam para Ele o que Ele quer? Ou se dão ao trabalho de ouvir, ou de examinar para saber o que Ele, pelo menos em tese, deixou? É como a gente fala da situação do nosso país, né, do que estamos passando aí, as mudanças que estão acontecendo. De vez em quando, eu vejo gente criticando, porque eles acham que não pode um governo democrático permitir que as pessoas tenham armas. Vale a Bíblia, pelo amor de Deus, antes de dar uma opinião idiota como essa. Porque a Bíblia fala que é um direito da pessoa se defender. O outro é que não tem direito de roubar. O outro é que não tem direito de invadir a minha casa. O outro é que não tem o direito de estender o dedo para minha esposa ou para os meus filhos, para oferecer algo ruim ou para falar qualquer besteira que ele acha que pode. Só que a gente vive numa realidade invertida. Ultimamente eu tenho chamado de Lulalândia. É o país do contrário. É bonito ser feio e é feio ser bonito. Eles inverteram tudo. O certo é você ser errado, porque se você for certo, você vai sair no prejuízo nesse país. E isso, o que tem a ver com essa situação? As pessoas querem um engano. As pessoas querem as mentiras, porque é confortável, é cômodo, é agradável para elas. Se isso está assim agora, imagina como será lá na frente, depois que a igreja for embora e o Espírito Santo é a luz do mundo. Quando o Consolador, quando as velas, fraquinhas, mas velas que somos nós, luz do mundo, sairmos daqui e o Espírito Santo for, o que vai virar isso aqui? Se a gente intercedendo e clamando já é um mundo cheio de engano e cheio de mentira, imagina sem. Então Deus não é injusto. O problema é que a justiça de Deus beneficia quem faz o certo, mas pune quem faz o errado. E a gente acha que isso é injusto, porque a nossa sociedade nos convenceu de que é feio ser bonito, de que é certo ser errado. A gente vive no mundo ao contrário, mas Deus não. E quando isso começar a cair na cabeça das pessoas, vai acontecer o que diz aqui. Né? Só antecipando aqui, né? Não é nem o escopo dessa aula, mas só para a gente entender aqui. Versículo 15, diz assim, ó: e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Ninguém vai pensar em buscá-lo, só vão querer fugir dele. Então Deus está errado?
E não é que eu estou aqui tentando justificar Deus, mas a gente precisa vencer essa nossa rejeição à punição, para entender que nós também somos culpados e tão indignos como eles. Mas Jesus morreu por nós. E quando aceitamos e cremos nisso, Deus nos tira do artigo da culpabilidade. A gente não vai ser condenado, a gente não vai ser acusado, porque Jesus já pagou o preço. E veja o tamanho do preço que Ele pagou. Veja a importância do sacrifício de Jesus. Veja do que Ele nos livrou. E seja grato a Ele. Pelo ar que você respira, pela vida que você vive, até pelos problemas que você tem hoje, nos quais Ele traz solução. Porque esse povo terá problemas que virão dele e não terão solução. Entende? Seja grato, porque Deus merece a sua gratidão. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome pela grandeza da Tua revelação, Senhor. Pela majestade do Teu amor, que nós não temos sequer, Senhor, ainda um vislumbre perfeito de como é grande, como é poderoso. Mas estamos começando a entender do que o Senhor nos livrou, da sua própria ira, Senhor. Não é da ira do diabo, não é da ira de outros homens que nós fomos livres. É da Tua ira que um dia será derramada sobre aqueles que não aceitaram essa libertação. E eu te dou graças, Senhor. Por mim, pela minha casa, pela minha família, Senhor. Pelos meus irmãos desta comunidade e os meus irmãos em toda a terra, que também, como nós, estão aprendendo esta verdade e aprendendo a ser gratos e a oferecer a Ti louvor e ação de graças todos os dias. Meu Deus, bendito Deus, maravilhoso é estar diante da Tua presença e conhecer, Senhor, a grandeza do Teu amor e a multidão das Tuas misericórdias que Tu tem manifestado em nós. E sem mérito, Senhor, sem merecer, nós reconhecemos e louvamos o Teu nome e Te damos graças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bendito seja, Senhor. Te agradeço por tudo isso, que Tu nos tem feito conhecer e entender. Te agradeço por isso. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que por nós se entregou naquela cruz, que se entregou, Senhor, para que pudesse romper esses selos, a fim de que, Senhor, de uma maneira definitiva, se encerrasse, Senhor, o castigo sobre os Teus filhos. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Bendito seja o Teu nome. Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus, na unidade, na comunhão do maravilhoso Espírito Santo. Amém.